Olá, meus queridos. Agora com o novo Revolver, nós tivemos aí quase uma demo do John Lennon cantarolando o que viria a ser Yellow Submarine. Ele canta nessa música que na cidade onde que ele nasceu, ninguém se importava, ninguém se importava. E logo depois, na segunda parte dessa música, ele começa a falar que tinha um homem que velejou pelo oceano, né, que saiu fora pelo oceano. Será que o John Lennon estava falando que ninguém importava eram os pais dele, e que esse homem que saiu pelo oceano era o pai dele, e com elementos até de lembranças do avô dele? Meus queridos, eu vou contar para vocês hoje, vamos fazer um estudo sobre essa nova pérola que apareceu agora, que está disponível no Spotify, depois para a gente comprar quando vier o Revolver, desse achado que é o John Lennon pegando para si a paternidade de Yellow Submarine, né? E contar também para vocês um pouco da história do pai dele, que era marinheiro, que velejou pelo oceano, e do avô do John, que trabalhava em submarinos. Meus queridos, meu nome é Gilvan Moura, essa é Beatles School. Vamos lá que hoje tem muita história bacana. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? Antes de acontecer, antes de acontecer, em Porto Alegre, eu sei que esse vídeo vai ficar datado, né? Mas em Porto Alegre, agora no dia 20 de novembro, nós estamos em 2022, tá? No dia 20 de novembro, às 18 horas, no Teatro São Pedro, Pete Best vai tocar no Brasil. Olha que bacana, Pete Best com a banda Os Besouros. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder comprar seu ingresso, caso você esteja nessa região do Brasil, uma oportunidade de ouro de ver um Beatle, beleza? Meus queridos, mas o que foi que aconteceu? Deixa eu contar para vocês. O Alf Lennon e a Julia Stanley, eles começaram a namorar, então eles decidiram, muito doido, decidiram se casar no dia 3 de dezembro de 1938, né? E para horror da família Stanley, porque tinha uma certa... Todo mundo era pobre, todo mundo era ferrado, mas tinha um certo assim, eu sou pobre, mas eu tenho um pouquinho de nível, né? Que era o caso do avô materno do John Lennon, com o apelidado de Pop, o Stanley, e ele era ali na Marinha, ali naquela coisa de Liverpool, ele era um patamar acima daquele marinheiro vagabundo, que era o tal do Alf Lennon, né? Mas para susto dele, a Julia começou a namorar esse cara. O pai da Julia, o avô do John, ele jamais aceitou, porque também tinha influência das outras filhas, principalmente da filha mais velha, chamada Mary, e que todos nós conhecemos como Mimi, né? A tia Mimi. Ninguém gostava do Alf e tal, mas a Julia estava apaixonada. A Julia era muito doida, e o Alf também. Então eles se apaixonaram. Quando foi ali, né, dezembro de 1938, eles se casaram. Como não tinha jeito, casaram mesmo, só duas pessoas. Eles se casaram tinha um cartório na Bolton Street, bem atrás do Hotel Adelphi, ali perto da Lime Street. Isso tudo tá no meu livro, tá? Você vai comprar meu livro, é Liverpool dos Beatles, o livro mais lindo, maravilhoso, já escrito por um brasileiro sobre os Beatles. Então até o link vai estar embaixo também, para você poder comprar no site da Belas Letras. Mas então, eles se casaram ali, só duas pessoas foram no casamento. Foi o Sidney, que era o irmão do Alf Lennon, o Sidney Lennon, e foi uma amiga ali que era a lanterninha do cinema, junto com a Julia, nos cinemas ali de Liverpool, o qual a Julia trabalhava, né? Então foi só essas duas pessoas. E a Julia chega em casa, abre a porta e fala para todo mundo: é isso aí, ó, casei com o cara. E casou mesmo, para desespero de todo mundo. Mas aí, como o Stanley, né? O vovô Stanley, o Pops, né? E a sua esposa, a Anne, eles moravam num apartamentozinho, uma coisa um pouco mais legal e tal, mas aí ele teve uma ideia, falou assim: eu vou mudar para uma outra casa, e aí esse Alf e a Julia vêm morar comigo. Então ele decidiu mudar para uma casa na Newcastle Road, número 9, pertinho de Penny Lane, uma caminhada curta de Penny Lane. Olha a casa, isso também está no meu livro. E aí, pronto, e aí o Alf estava longe de ser o vagabundo que eles pensavam. O Alf estava trabalhando, e durante o iniciozinho ali em 39, o iniciozinho da Segunda Guerra Mundial, ele era um dos poucos caras ali em Liverpool que tinha emprego. Ele trabalhava aqui, trabalhava ali, trabalhava em qualquer lugar. Então o Alf, ele arruma um emprego no SS Duchess of York.
e ele vai pro mar adentro ali trabalhar, né, cara? Ele trabalhava de garçom, ele chegou ao ponto de ser maître, então ele trabalhava, limpava ali tudo, era aquele marinheiro que fazia de tudo, né? Então com isso ele trazia dinheiro, então ele passava meses e meses fora, né? Então ele voltava, trazia dinheiro e pagava as contas. Ele era longe, como eu disse a vocês, ele era longe de ser um vagabundo. Mas ali, cara, por volta do iníciozinho de 1940, ele estava sozinho com a Julia, né, cara? E ele estava com a Julia ali na cozinha, né? Os pais da Julia não estavam em casa, ali em Newcastle Road, e eles contam, né? Todo mundo conta que eles transaram ali no chão da cozinha mesmo, onde que o John Lennon foi concebido. O John Lennon, ele é um cara tão estudado, há tanta literatura sobre o homem, que a gente sabe até como que ele foi concebido. Eu não sei se você sabe como você foi concebido, meu querido. Eu também não sei, é uma coisa meio assustadora, né? Mas o John Lennon, a história dele é tão bem documentada que até isso a gente sabe. Mas eu não sei se eu gostaria de saber, não. Você imagina? Ei, mãe, beleza? Aqui, me conta aqui, como é que foi que eu fui concebido? Minha mentira. Aonde? O pai fez o quê? Que isso, mãe? Que isso? Que isso, mãe? E a senhora deixou? Que... Não, não. Não, aqui. Não, eu não quero saber mais, não. Não, não, mãe, não, mãe, não, mãe, eu não quero. Eu me livre de saber como é que foi concebido, meus queridos, lá. E aí, o que aconteceu? Grávida, mas não estava planejado, né? O John Lennon falou, né? Ele falou assim, nunca me quiseram, né? Eu nunca fui um bebê que foi projetado. Talvez isso aí esteja agora no No One Cares, ninguém se importava. Então ele fala que ele era o filho de uma garrafa de uísque num sábado à noite. Frase otária que ele repetiria sobre seu filho Julian muitos anos depois, né? Mas então, aí, meus queridos, em agosto, antes do John nascer, o Alfred pegou outro navio, o SS Empress of Canada. E aí o homem sumiu, ficou um tempão para fora, ele só voltou depois que o John Lennon tinha nascido. A Julia foi ter o John na Oxford Street, não em Londres, mas em Liverpool, numa maternidade. Olha, eu já fui na maternidade ali e tal, e meu filho Hitler jogando bomba, Hitler Wavertree, aquela região todinha ali do norte de Liverpool, tudo foi bombardeado, foi uma desgraça. Finalmente o John nasceu, né, no dia 9 de outubro, a tia Mimi foi visitá-lo no dia 11, né, mesmo assim morrendo de medo, né, tinha abrigo antiaéreo para tudo quanto é lado. Ela foi lá e viu aquele moleque de 3,5 kg. Mas aí, meus queridos, o Alf ele ficava muito tempo fora, ele tinha que trazer a grana, enquanto a Julia morava com os pais dela, ali em Newcastle Road, né. Então ele vai mais uma vez em outro navio, o SS Moreton Bay, e aí o homem desaparece, o homem demora para voltar, ele fica um tempão fora e tudo mais. Nisso a Julia fica sozinha. E com a facilidade de deixar o bebê com os avós, né, com os pais dela, a Julia, meus queridos, ela ia para aqueles pubs ali em Liverpool, ela era uma mulher muito bonita, ruiva, ela ficava flertando com os outros, essa é a história que conta. Como eu acho que vale a pena contar aqui, eu não vou julgar ninguém que viveu há 80 anos atrás, num período completamente, isso aqui não é papel meu e muito menos meu direito de ficar julgando atitudes de pessoas que eu nem conheço. Mas tá nos livros, tá na história, para contar para vocês, né? Então a Julia fazia isso aí e tudo mais. Tal. Aí um certo dia, por volta ali de final de 43 para 44, o Alf estava em Nova York, né, e tal. E aí, cara, ele perdeu o emprego, ele foi preso 2 vezes. Uma vez ele foi preso por causa que ele roubou uma garrafa de uísque, ele tomou lá, ficou um tempão na cadeia, e ele não tinha dinheiro nem para escrever uma carta para poder avisar, e com isso o dinheiro não chegava mais, porque muita gente cogitou que ele tinha morrido, só que ele estava preso, né? Lá em Nova York. Então ele ficou preso em vários lugares, ele arrumou um montão de confusão. Lá em Nova York, por exemplo, ele conseguiu um emprego numa loja chamada aquelas Macy's, né? E ele conseguiu trabalhar, ele conseguiu juntar um dinheirinho e conseguiu voltar para a Inglaterra. Então quando ele chega em Liverpool, ele bate na porta lá de Newcastle Road, ele encontra a Julia, linda, maravilhosa, grávida. Ele, porra, esse filho não é meu não, cara. Aí, porra, confusão, ficou puto pra cacete. A Julia ficou com raiva dele, aquela coisa toda e tal. Mas eles sossegaram facho. Sossegaram facho por quê? A Julia falou que ela estava apaixonada por um soldado galês e tal, que estava passando ali por Liverpool e tudo mais. Aí, descobriram onde o cara morava. O Alf foi lá, pegou o cara, levou lá em Newcastle Road, deu um pau no cara, apesar do Alf ser um cara pequenininho, o homem era forte. Deu um pau no cara, que foi um escândalo. E a família Stanley
morrendo de medo daquilo sair pela vizinhança. Né? Você imagina aquela área de Penny Lane, todo mundo sabendo aí que aquela ruiva bonitona estava grávida de um cara e o marido estava preso lá no quinto dos infernos. Aí, o que aconteceu? Esse soldado chamado Williams, né, cara, o Alf, ele era um cara tão boa praça e tudo mais, que ele ficou com pena, porque o cara começou a chorar e falar, pô, mas foi consentido, eu não estuprei ela não, porque ela falou que tinha sido estuprada. Não foi, ela falou, não foi estupro não. Eu falei, pois é, porra, então faz o seguinte, cara, separa dela, eu caso com ela, eu fico com a criança e fico com o teu filho também e tal, você pode ir embora pelo mar adentro e tal. Então o Alf falou, opa, porra, né, que eu já tomei uma chifrada. O cara quer assumir a mulher, mas aí o Alf ficou até pena do cara. Eu falei, não, meu irmão, calma aí, porra, tu tá falando a verdade e tal. O que aconteceu? O Alf falou o seguinte, porra, não, some, a Julia acabou ficando com o Alf. E aí o Alf falou assim, vou assumir essa criança, né? Mas aí o pai da Julia, o Stanley, falou, não. Porque todo mundo sabe que você tá grávida de outro cara, isso vai vazar, né? Já tá todo mundo, daqui a pouco a rua já sabe, daqui a pouco o bairro já sabe, o Liverpool inteiro já sabe. Você vai sumir por uns tempos, vamos pegar essa criança e vamos dar para adoção. Então nasceu essa menina, cujo nome é ótimo, né? Cujo nome era Vitória, e ela foi dada para adoção, né? E aí o casal meio que ficou numa boa, né? Aí vai o Alf pro mar adentro de novo, o homem some, né? E nisso, quem também trabalhava no mar é o pai da Julia, o avô do John, né, cara? Tanto é que uma vez ele fazia resgate, sabe, de naufrágio, aquela coisa toda. Tanto é que uma vez um submarino ali perto de Liverpool, ele ficou virado para cima ali e tal, então o pessoal no código Morse batia ali e tal, não podia abrir e tal, o pessoal ficou preso lá dentro, acabou que deu um negócio errado, meus queridos, o submarino desceu com 71 marujos dentro, morreu todo mundo lá enfiado no mar adentro lá, aquilo chocou muito, porque foi uma história da família que impressionou muito o Stanley, né? Mas enfim, um dia o Stanley falou que a casa estava grande demais, ele decidiu se mudar e deixou a casa para Julia. Então ficou a Julia e o John morando ali em Newcastle Road, né? E aí um dia o Alf volta para casa, cara, porra, meus queridos, festinha. A Julia estava fazendo festa com uma galera que ela trouxe do pub, aí a porrada comeu. Né? Ela pegou uma xícara de chá quente, jogou na cara dele, ele deu um tapaço na cara dela, quebrou o nariz dela. A tia Mimi foi lá, arrumou o nariz dela, aquela sangueira desgraçada, foi uma vergonha, some daqui, desgraçado, ele foi embora. Você tá pensando que é só aqui no Brasil, né, que tem... Porra, lá na Inglaterra também tem uns barracos, meus queridos, e tal. Aí, ele vai embora, né, aí, um dia ele volta. Quando ele volta ali para Newcastle Road, ele demorou mais uma vez, ele arrumou confusão, foi preso de novo. Quando ele volta, quando ele bate na porta lá em Newcastle Road, abre a porta um homem. A Julia estava morando com outro homem porque ela achou que o Alf tinha morrido. Aí a porrada comeu de novo. O Alf pegou, um cara chamado Bob Dinkins, que seria pai das outras duas irmãs do John. Né? E aí, meu querido, aí acabou o relacionamento, ficou puto e tal. Só que ninguém que podia aceitar que a Julia, ainda casada, morasse com outro cara na casa. Pegar mal pra todo mundo e ficar uma coisa muito esquisita, né? Então ninguém gostava desse tal de Bob Dinkins, mas a Julia decidiu morar com ele e até engravidou. Aí o que aconteceu? Pô, foi um escândalo tão grande que chegou o ponto da Mimi pegar a Julia e o John, né, e levar pra casa dela, porque, porra, não podia morar ali com o Bob Dinkins, mas a Julia tava apaixonada por esse cara. Então, quando foi por volta de 1946, o Alf voltou e bateu lá em Newcastle Road, o John estava lá e ele descobriu que o John estava passando tempo na casa da tia Mimi, porque o Bob Dinkins não queria assumir o John como filho, né? E não queria cuidar de filho de um outro homem. Então ele vai até a casa da tia Mimi. Quando ele chega lá na casa da tia Mimi, a tia Mimi recebe ele, porque é o seguinte... Apesar de não gostar do Alf, era marido e a Mimi era muito tradicional. Você é o marido, o outro é o amante, né? Então ela recebeu muito bem o Alf. E o Alf deu uma grana para ela, falou assim, ó, isso aqui é grana para ajudar. Eu não sabia que o John estava morando contigo e tal. E a tia Mimi, pô, aproveita e dorme aí, né? Ele dormiu lá e tal. Chegou no dia seguinte, ele acordou com o John pulando em cima dele, que o John era apaixonado pelo pai dele. Né? E aí ele falou assim, olha, eu vou levar o John para Blackpool, para ele ficar um tempinho ali com o meu irmão. Eu tenho um irmão chamado Charlie, que mora em Blackpool. Então eu vou levar ele para lá, porque eu estou pensando em migrar lá para o lado da Oceania, lá para a Austrália, para Nova Zelândia. Ele tinha uns planos para aqueles lados lá. Eu estou querendo levar o John comigo. E aí a Mimi,
Eu não sei se a Mimi, ao longo dos anos ali, ela criou um asco pela irmã dela, Júlia, que ela falou isso mesmo, pega teu filho e leva, né? É assim que a história conta. Aí ele pegou e levou. Então a Júlia vai até a casa da tia Mimi e vai, cadê o John? Ah, o John, ele saiu com o pai dele, eles foram para Blackpool, aí a Júlia pegou o Bob Dickens e foi descobrir onde que morava o irmão do Alf. Então acabou achando lá em Blackpool, que é ao norte de Liverpool, uma casa. E aí essa reunião foi na sala de estar, tudo muito educado, né? Mas aí teve aquele momento que a gente fala que é o momento da escolha, né? Que eles viraram pro John, você vai ter que escolher, você quer ir embora com o papai para Nova Zelândia ou você quer ficar com a sua mãe, né? E voltar para Liverpool. De princípio, o John falou assim, não, eu vou ficar com meu pai, eu quero ficar com meu pai, tadinho, né, cara, porra. Né? Porque a mãe já não queria mesmo, e o menino, mesmo com 6 anos de idade, 5 para 6 anos, já tinha notado, tipo assim, porra, minha mãe toda hora me joga na casa da minha tia, né, cara, e esse novo papai não vai com a minha cara, porque criança não é burra, né, meus queridos? E aí o John falou assim, não, eu quero ficar com meu pai me ama, é meu pai, eu quero ficar com ele. Aí a Júlia chorou pra caramba, quando o John viu a Júlia chorando e indo pra porta, é porque os filmes contam isso como se fosse numa praia e tal, mas é feito de dramatização, né, meus queridos, pra ter aquela coisa do mar, de Liverpool e tal. Então, quando o John vê a mãe dele chorando, ele, não, mamãe, eu vou embora contigo, né? E assim ele se despede do pai dele e ele jamais veria o pai dele novamente até 1965, quando o pai dele aparece na imprensa ali por causa do sobrenome Lennon, né? Lavando pratos ali num pub em Londres. E aí tem uma outra história, eu já contei, né, que o Brian Epstein acabou indo lá e tal, porque o homem já estava começando a falar pelos jornais, mas ele nunca mais procurou o John, né? E ele achou que a Júlia. Tanto é que alguns anos depois ele ficou sabendo que a Júlia tinha morrido, né? Ali por volta de 56, 57, ele falou, porra, a Júlia morreu e tal, mas ele não foi atrás do John para poder ver, e o John já tinha o quê? 17 anos, e 16 para 17 anos. Então o que acontece é que a Júlia pega o John e volta para Liverpool com ele. Só que ela não leva o John para morar com ela, com o Bob Dickens, ela deixa o John de novo na tia Mimi. Então, quando você vê que um cara que cresce... Mas a tia Mimi falou uma coisa, falou, Júlia, nessa confusão toda, falou assim, agora o moleque é meu. Agora o menino é meu. Você já foi pra lá, veio pra cá, tirou ele dos braços do pai dele, não quer ficar com ele. Então, vou fazer o seguinte, ele é meu e você some. Foi o trato. Então, o John passou um tempo sem ver a mãe dele. Né, que as pessoas, ele voltou a ver a mãe dele quando ele tinha tantos anos. Não, ele foi voltar. A gente está falando de um menino de 5 para 6 anos de idade. Isso foi em 46. O John só vai ter uma convivência um pouco maior com a mãe dele quando ele tinha 12, 13, alguma coisa assim, né? E ela não era mais uma mãe, ela era quase como uma prima bacana, uma tia legal, né? Quem tomava conta dele mesmo era a tia Mimi, né? Mas o John, ele foi um menino que ele cresceu órfão, com os pais vivos. Eu não sei o que é isso, que graças a Deus eu sempre tive o amor dos meus pais, né? E eles tiveram o meu. Mas eu não consigo nem imaginar como que é a cabeça de uma pessoa, como é que você cresce naquele período, ou em qualquer período, qualquer década, porque eu acho esse tipo de dor, isso não tem nem época. Isso aí não adianta. Foi na década de 20 lá atrás, foi um século atrás, não tem diferença. Mas que para amor, isso não tem muita diferença. Então eu acredito que o John, ele cresceu do jeito que ele cresceu, um rapaz raivoso, de certa forma, igual gostam de falar, violento e tal, mas não era. O John Lennon teve 1 ou 2 episódios ali que ele perdeu a cabeça e deu um tapa na cara da Cynthia, mas ele nunca colocou a mão na Yoko Ono, ele nunca bateu no Julian, né, no Sean, nem porra nenhuma. Então fica esse papo furado aí. Mas é inacreditável que quando ele escreveu Mother, em 1970, né, onde que ele fala, né, ele pede para a mãe voltar, para o pai voltar, né, volta para casa, que não sei o que e tal, eu não abandonei vocês que me abandonaram. É uma música pesada, mas quando você ouve agora, depois desse tempo todo, você vê que a demo de Yellow Submarine era o John falando no local, ele não fala in the town, que é na cidade, ele fala in the place where I was born. Ele fala assim, no local onde eu nasci, ninguém se importou, ou ninguém se importava, né? Então, muito provavelmente, o John, ele sempre, aquilo ali teve dentro dele, né? In my life, né? Mother, how... Né? Hal, porra, ele fala, como é que você quer que eu ame se eu nem sei o que é amor, né? Aquela coisa toda. Então, é de partir o coração escutar, porque agora nós temos 2 versões ali. Aí depois tem uma outra versão, o qual já tem o Paul junto com ele. E aí, in the town where I was born, aí ele fala que tinha um homem, né, que velejou que partiu, né, que saiu navegando
pelo oceano, né? Então a gente dá para entender, não precisa ser um psicólogo para poder, né? Um terapeuta para poder entender como que aquilo para um cara já com 25 anos ali em 66, né, cara? Quando ele estava criando aquela melodia, ele faria 26 em outubro. Então a gente está falando do início de 66. Então um cara já com 25 anos ainda remoendo. Então aquilo, né? É por isso que eu falo para as pessoas o seguinte: quantos X e hers, né, de she de ela, e hers de ela também, como pronome objeto, quantos X e hers nas músicas do John Lennon não era sobre a mãe, né? E a gente pegar um aspecto, uma música que depois passou a ser uma música infantil, tudo mais, na voz do Ringo, compôs chegando com aquela parte do We All Live in a Yellow Submarine, vai saber o quanto não tinha do John naquilo ali. E agora a gente sabe que tem. E eu achei isso fantástico, foi uma das coisas mais legais que eu vi ultimamente. É histórico, é bacana, e para quem estuda a história do John e a história dos Beatles, passou agora em Yellow Submarine a ter uma outra visão, que nós temos outra visão de Yellow Submarine, que porra, era um lamento. No local onde eu nasci, ninguém se importava. Ninguém se importava. Ele falava de pai, ele falava de mãe. Beijo no coração de vocês se cuidem.